Olá, tudo bem? Esse vídeo é um manual do gerador de textos metálicos que serve para você fazer arte de caneca, almofada, chinelo, camiseta, para arte em geral, de repente você fazer um banner. Ele trabalha com textos metálicos muito legais. Então assim, se você comprou esse produto na loja, você vai receber um link para fazer download desse arquivo aqui, ó, texto CWB Art versão 1.zip. Vai dar 2 cliques nele para descompactar, ele vai oferecer o nome texto CWB Art, você não mexe, mantém isso, deixa como está. Clique em extrair e escolhe o C. Não pode ser outro disco, não pode ser D, E, F, pendrive, área de trabalho, meus documentos, tem que ser o C, raiz. Vou fazer de volta essa parte importante. Estou com o arquivo aqui, 2 cliques nele, deixa o nome, manda extrair e clique em C. Só isso. E confirma. Quando você fizer isso, ele vai criar no disco, na unidade C do teu computador, um diretório chamado texto CWB Art. Dentro dele tem um cérebro, com os arquivos de trabalho que você não vai mexer. Tem o fontes, são as fontes que eu usei nesse gerador. Se você não quiser usar, pode usar as fontes que você tem no seu computador, mas essas aqui são bem legais. Então seleciona tudo, Ctrl A, botão direito, instalar. Eu já tenho isso instalado, mas se você não tiver, você instala todas as fontes. São 49 variações numa fonte, muito legal. Terminei? Tem os gerados, ele vai gerar os arquivos. Então como é que você faz para instalar? Vai no teu Photoshop, exibe a janela ações, então janela ações ou Window Actions. O meu não tem nenhuma ação instalada, eu vou instalar aqui o gerador. Então arquivo abrir ou File Open, se eu for em inglês, vai em C, texto CWB Art, cérebro, localiza o arquivo textos metálicos CWBArt.atn. Às vezes não aparece o ATN, só aparece o texto metálico CWB Art. Dá um abrir. Quando você fizer isso, você vai criar um grupo chamado Textos Metálicos CWB Art versão 1. Dentro dele tem gera 35 variações. Você seleciona isso aqui e dá um play. Ele vai abrir uma tela e vai abrir um arquivo falando assim: edite o texto e a fonte respeitando os limites de espaço e ao finalizar clique em play. O que significa isso? Você vai escolher, vai digitar o texto que você quiser aqui. Então vou pegar aqui a ferramenta texto e vou colocar aqui, por exemplo, CWB Art. Então eu tenho que respeitar esse espaço, eu não posso deixar o texto sair. Então, transformação livre, vou deixar de repente maior aqui, ó, respeitando esse espaço aqui. Então eu deixei no centro aqui, por exemplo. Então eu quero fazer esse texto aqui. Então deixei pronto, terminei de arrumar o texto na posição que eu quero. Eu vou aqui no meu Action, vou dar play para continuar. Daqui para frente o resto é tudo automático, você não precisa fazer mais nada. Então ele vai começar a gerar automaticamente 35 textos. Então vamos acompanhar? Vamos lá nos gerados. Ele vai começar a gerar variações. Eu já vou mostrar para vocês em tamanho grande. Então ele respeitou o tipo da letra que você escolheu e o texto que você colocou. Então ele vai replicar esse texto com essa fonte 35 vezes com efeitos diferentes. Todos transparentes para você poder aplicar na tua arte. Então está no 25 já, faltam só mais 10. 30, 33, 34, 35. Ao finalizar ele dá a mensagem: salvei seus 25 textos. Vamos ver como é que eles ficaram? Então todos são transparentes, você pode pôr no fundo o que você quiser. Então olha que legal o efeito metálico, efeito dourado, outro efeito dourado. Então são 35 variações de efeitos metálicos aplicados no texto que você colocou. Eu já vou mostrar isso numa arte, por exemplo. (19, 20). Então uma textura bem legal que ele faz na tua fonte. 30, 32, 33, 34, 35. Então finalizou. Vamos ver no Photoshop. Vamos pegar aqui, arquivo, abrir. Vamos imaginar que fosse fazer uma caneca. Então, deixa eu colocar aqui um arquivo novo, com 20 por 9,65, que é o que eu uso para fazer uma caneca. Então minha arte de caneca está aqui. Vou pegar, por exemplo, um fundo, vou colocar um texto daquele ali, arquivo, colocar incorporado,
vou lá pegar o meus gerados. Esse aqui. Ficou muito claro o fundo. Deixa eu pegar um janela, camadas. Deixa eu pegar a camada de baixo aqui e colocar camada branca. Então que interessante o efeito que ele fez nesse texto. Ó, 100%. Então ele fez a sombra no fundo, fez o efeito metálico. Se eu quisesse colocar uma imagem aqui no fundo, arquivo colocar arquivo colocar incorporado. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Por exemplo, olha que interessante, vou colocar outro efeito aqui, arquivo, colocar incorporado, vou pegar aquele efeito prateado que ele fez, aquele efeito metálico, transformação livre. Opa, peguei o fundo, deixa eu pegar o texto, editar, transformação livre. Então olha que legal o efeito que ele cria. Não gostei dessa fonte, quero fazer com a minha fonte. Então vou fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou dar um play, ele vai abrir o arquivo e vai falar edite o texto e a fonte. Então você dá 2 cliques aqui e coloca aqui Jefferson, por exemplo. Vou escolher uma fonte no meu computador, pode ser uma fonte qualquer. Por exemplo, essa aqui. Então peguei essa fonte, escolhi a fonte, escolhi o tamanho, vou dar um play para continuar. Ele vai fazer o que? Ele vai gerar os 35 efeitos baseados naquela fonte que eu coloquei agora. Então, ó, vai fazer os efeitos metálicos, os 35 variações, com a fonte nova e com o texto novo. Então, o gerador você consegue fazer a geração do texto metálico, com os efeitos dourados, o efeito de sombra, com o texto que você escolher. Então ele vai terminar os 35. Vamos visualizar. Então olha lá. Que legal esse aqui. Olha esse, muito legal. Opa. Então você consegue fazer. Não importa qual seja a fonte, nem qual seja a palavra, ele consegue aplicar o efeito em todas elas. Ele replica esse efeito mega legal em todos. Tá bom? Era isso. Qualquer dúvida estou à disposição. Esse produto vai entrar na loja aqui www.cwbarte.com.br. Então essa é a nossa loja. Então vai entrar aqui na loja, vai estar aqui com certeza aqui por cima. Então nós temos solução para mockup de uma infinidade de produtos, geradores de arte, de efeitos, como esse aqui que eu acabei de mostrar. Então qualquer dúvida estou à disposição. Se você tiver uma demanda, precisar gerar algum mockup com um produto específico, entre em contato que nós podemos fazer um orçamento sem compromisso. Um abraço a todo mundo e boas vendas.